Vamos a mais uma pauta falando agora sobre o México e suas eleições judiciais. É isto mesmo. Neste 1º de junho de 2025, os mexicanos vão às urnas não para eleger presidente, deputado, senador, mas para eleger juiz, os magistrados, os juízes do México, os homens e mulheres que vão julgar os crimes, fiscalizar poderosos, garantir direitos, etc. Então, 2025, o México realiza sua primeira eleição direta de juízes, incluindo os ministros da Suprema Corte e das cortes inferiores, como eu disse. Então, uma medida que promete democratizar a justiça, mas que também acendeu o alerta entre juristas e organizações internacionais. Afinal, será que dá para equilibrar a independência judicial com o voto popular? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesta pauta que foi sugerida por Carlos Alexandre. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a vocês que assistem os vídeos aqui do canal. Se você quer se manter atualizado, inscreva-se agora mesmo, aproveite, desde já deixe o seu like. Para participar sugerindo uma pauta, acesse o link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, essa reforma nasceu de um embate direto entre o judiciário mexicano e o governo de Andrés López Obrador. Então, em 2023, a Suprema Corte bloqueou várias iniciativas do executivo, como exemplo, a militarização da segurança pública, algumas reformas no setor energético e, em resposta, então, o governante propôs 20 reformas constitucionais, entre elas a que alterou a Constituição Política dos Estados Unidos mexicanos, a partir do artigo 94, 96, aqui numa alteração promulgada em setembro de 2024, que determinou então que juízes federais, ministros da Suprema Corte e mesmo os magistrados locais passariam a ser escolhidos por voto direto e secreto dos cidadãos mexicanos. Até então, os ministros da Suprema Corte eram nomeados pelo presidente, aprovados pelo Senado, nos termos do artigo 96, então, da Constituição do México, em um procedimento bastante similar com o que temos no Brasil. A ideia, então, com esta reforma seria tirar o judiciário das mãos da elite, como dizia o discurso oficial, mas para muitos tratava-se aqui também de uma tentativa de retaliar o único poder que o executivo ainda não controlava. Então, apesar de parecer uma novidade, né, vale aqui lembrar que essa ideia de uma participação popular na justiça já existe de algum modo em outros países. Os Estados Unidos compõem aqui um exemplo. Vários estados realizam eleições para os juízes locais, havendo os modelos de eleição partidária e eleição não partidária. E apesar dessa tradição nos Estados Unidos, muitos especialistas criticam a forte influência dos doadores, os interesses e o viés eleitoral que acaba se refletindo nas decisões judiciais. Fala-se até nesse sistema americano que os juízes que vão para uma reeleição muitas vezes endurecem as penas, para parecerem lá os durões, né? Então há aí um certo populismo judicial relacionado a estas reeleições. Em Portugal, nós temos lá também os chamados juízes sociais, que são cidadãos que compõem os julgamentos de menores, da área de família e menores, são cidadãos indicados pelos municípios e que não decidem sozinhos. Mas vejam então que uma participação popular nestes termos, na forma como propõe o México, nós não temos um paralelo. Nós estamos mesmo diante de uma experiência inédita num contexto global, numa visão global. Nós estamos, de fato, diante de uma experiência única, embora nós tenhamos aqui, nesses exemplos que eu citei, algum resquício de participação popular. Mas a pergunta, então, que se coloca, a curiosidade que se coloca aqui para nós brasileiros, a primeira delas, né, é quem banca os candidatos. Então, como se faz o financiamento destas campanhas, como tem sido, como foi isso lá no México. E aí vem uma peculiaridade, tá? Os candidatos
não podiam receber financiamento algum, nem público, nem privado. E também havia uma proibição de fazer propaganda paga em rádio, televisão, outdoors e até mesmo o impulsionamento nas redes sociais também proibido, com a justificativa, então, de evitar influências de partidos, de grandes grupos econômicos, né, nestas eleições. E aí, na prática, segundo apontam os analistas que acompanham mais de perto essas eleições judiciais no México, isso teria resultado numa campanha silenciosa e desigual, né? Então, são mais de 7.000 candidatos que não tinham como se tornar conhecidos. Na maioria dos casos, os candidatos fizeram, então, uso de redes sociais, de cartazes, né? Reuniões de bairro, e em determinados locais dominados pelo crime organizado, aponta também o noticiário que muitos candidatos desistiram de fazer campanha por medo de serem assassinados, né? Então, nas eleições aí contam as notícias que muitos eleitores levaram até 26 minutos para tentar decifrar as células, né, com tantos nomes desconhecidos. Então, para uma primeira experiência em eleições judiciais, percebe-se que houve lá no México um certo caos, né, um certo desencontro de informações, algo que já era mais ou menos esperado também para uma primeira experiência como essa, né? Mas a verdade também é que você sabe, eleições populares, você que já acompanhou tantas eleições no Brasil, lá nos interiores dos interiores, você sabe, quando chega ali o momento crucial das eleições, os candidatos fazem o que podem, né? Então, coisas engraçadas, coisas inusitadas andaram acontecendo lá pelo México com essas grandes caminhadas, né? Os candidatos tentando, de algum modo, chamar a atenção do eleitorado para serem escolhidos aí os juízes do México. Então, uma pergunta também que se colocou como curiosidade aqui para nós brasileiros, nós que estamos acostumados à realidade dos concursos públicos, é quem poderia se candidatar então, né? A Constituição mexicana passou então a exigir os seguintes requisitos, né? Ser um cidadão nato mexicano, ter um diploma aí com uma média mínima de 8, veja a importância de você ter um bom currículo acadêmico, comprovar no mínimo 5 anos de experiência jurídica, redigir um ensaio jurídico original sobre o judiciário, apresentar 5 cartas de recomendação. E também não era permitido concorrer quem ocupou algum cargo político no último ano, como ministro de Estado, governador, senador, etc. Então, a intenção era realmente filtrar tecnicamente os candidatos, mas na prática, convenhamos, boa parte dos concorrentes nunca julgou uma causa sequer, né? Então, críticas quanto à qualificação real de quem vai ocupar a magistratura surgiram, né? E por falar em críticas, elas não faltaram, tá? Então, muitos especialistas internacionais alertaram que colocar juízes nas urnas, isto poderia corroer a independência do judiciário, que poderia passar a julgar com base na popularidade e não na lei, né? Então, o famoso populismo judicial. Com as organizações de direitos humanos e até mesmo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos alertaram para um risco de politização, né, e perda de legitimidade do judiciário. Um outro risco muito apontado também seria o da infiltração do narcotráfico diante destes poucos filtros robustos na campanha no que toca aí à fiscalização do financiamento. Por outro lado, elogios, né, aplausos a esta iniciativa ousada do México também surgiram. O governo argumenta que, pela primeira vez, o povo tem voz sobre quem aplica a justiça no país. Então, temos candidatos indígenas, ativistas, minorias, né, pessoas de variados setores da sociedade que não teriam chances no sistema tradicional, chances de ter algum espaço na atividade judicante. E aqui eu quero falar a vocês que nós temos aqui o nosso colega Antônio Sorella Castilho, que é um professor lá no México, que esteve conosco já em alguns eventos lá do IBDESC, já transmiti algumas lives com ele,
O Antônio, nosso amigo, está entre estes vários candidatos. É um advogado de origem indígena, lá do estado de Morelos, né? É um doutor, pós-doutor, um ativista dos direitos humanos, já traduziu a Declaração de Direitos Humanos lá para o México, para as línguas tradicionais, né? E o Sorella, então, sem apoio de grandes partidos, fez uma campanha muito interessante, uma candidatura aqui que cresceu nas redes sociais e por conta da sua história de vida também. Então, Sorella, nosso querido colega, nosso parceiro lá no México, está aqui na disputa por uma vaga na Suprema Corte da nação mexicana. Você que nos assiste, se ainda está em tempo, se eventualmente você que nos assiste tem capacidade eleitoral no México, fica aqui a nossa recomendação de voto. Vamos acompanhar essa votação para ver que se, quem sabe, o nosso amigo Antônio chega lá à Suprema Corte da Nação. Quem sabe tenhamos, dentre os ministros da Suprema Corte do México, um colega, um grande amigo, um grande profissional, Antônio Sorella Castilho. Fica aqui também a recomendação para que vocês assistam o vídeo dele lá no canal do IBDESC sobre inteligência artificial e direitos humanos. Uma palestra bem interessante e você pode conhecer lá, quem sabe, um futuro juiz do Supremo mexicano. Agora eu pergunto a vocês, então, eleições judiciais, voto popular para toda a esfera do poder judiciário de um país. O que você acha? Será que isso funcionaria no Brasil? Imagine você ir às urnas aí no mês de outubro e, diante de tantos nomes, ter que escolher o juiz da vara criminal da sua cidade, ou quem sabe o próximo ministro do Supremo, né? Que tal defenestrar alguns juízes do Supremo e substituí-los por juízes eleitos pelo voto popular? Que tal? Você votaria bem informado ou será que se faria ali um sorteio, né? Democracia direta ou populismo judicial? Deixe nos comentários aí o que você pensa e vamos juntos acompanhar então esta experiência única do México, uma experiência ousada que é então eleições judiciais, voto popular, desde o Supremo até os juízes das varas locais. E claro, se você gostou do vídeo, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva.